Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Entre Elas. A gente hoje tem uma entrevistada muito especial que vai bater um papão com a gente e com você, porque você também está entre elas. A nutricionista Ana Paula Gava, ela tem uma história de vida fantástica e com certeza pode te ajudar. Seja bem-vinda, Ana Paula. Obrigada. Obrigada, que história maravilhosa, gente. Olha, para começar, a gente pergunta, você já se inscreveu no canal? Você sabia que esse podcast é o de maior audiência do sul do estado? Então, pode se inscrever, pode curtir. E se você tem alguma amiga que gostaria de engravidar e está tendo dificuldade, a nutricionista Ana Paula Gava tem a resposta para isso. Você vai ver só. Fica aqui com a gente. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, meninas. Muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Ana Paula sempre foi uma nutricionista muito famosa na cidade. Muito famosa na cidade. Tem, assim, milhares de seguidores nas redes sociais. E faz um trabalho incrível como nutricionista. Até que ela agora vai contar a história dela. Quando eu me formei, na verdade eu escolhi nutrição porque eu sempre fui gordinha a minha vida inteira. Hoje eu peso 54 quilos, mas eu já pesei 80 quilos. Então, eu fui fazer nutrição e falei assim, cara, é o que vai me ajudar a emagrecer, então eu vou ser nutricionista. E aí, por muito tempo, eu sempre trabalhei com saúde da mulher, sempre gostei muito de trabalhar com emagrecimento. Eu me formei na UFES e meu mestrado também foi na UFES, na Universidade Federal do Espírito Santo, voltado realmente para a saúde da mulher, emagrecimento e tal. E aí, em 2019, com 29 anos, minha menstruação parou de vir e eu fui, entender o que estava acontecendo e descobri que estava entrando na menopausa aos 29 anos. E aí a gente me revirou mais um pouco, descobrimos a endometriose, eu descobri que o meu ovário direito ele não funciona, ele é atrófico, e descobri também uma baixíssima reserva. Eu tenho um antimuleriano de 0,02, assim. O que é isso? Então, esse marcador antimuleriano, as meninas, que estão aqui acompanhando a gente e que estão lutando com relação à fertilidade, tentando engravidar, possivelmente já sabem. Antimuleriano é um líquido que mede mais ou menos a qualidade dos nossos folículos, a qualidade dos nossos óvulos lá no ovário. E normalmente ele tem que estar ali entre 2, 3 para ele estar normal, e aí, uma mulher normal, saudável, ela tem em torno de 8 a 12 folículos em cada ovário. No meu caso, o meu direito não funciona, o meu esquerdo só tem um folículozinho e por isso que a minha reserva... Esses folículos é proteção do óvulo, é isso? Não, na verdade, a gente nasce com esses folículos e a gente vai... eles se maturam e liberam o óvulo. Entendi. Então, assim, todo mês a gente recruta vários folículos. Um deles vai ser o grande vencedor, que vai continuar nesse processo de maturação e vai dar origem ao óvulo, Uhum. E aí, no meu caso, ele é muito baixo, tem 0,02. Então, eu tenho uma reserva ovariana muito baixinha, que é normalmente comum em casos de menopausa precoce, como é o meu caso. Tá, e como você descobriu a menopausa precoce? O que começou a acontecer? Você começou a ter hemorragia, sintomas, calor? Então, eu comecei Ela falou que ela parou de menstruar. Eu parei de menstruar mesmo. Parei de menstruar. E aí, fui atrás e comecei a fazer os exames. Aí, quando eu comecei a fazer exame, porque assim, quando você chega no fertileuta, que é o médico que entende de reprodução humana, ele já pede, assim, um mundaréu pra, saber o que pode ter a mais, E aí, nisso eu descobri uma endometriose, descobri a baixa reserva, descobri a menopausa precoce, assim, tudo junto, Fui fazendo os exames e descobri tudo de uma vez só, assim, na verdade, descobri mesmo, tudo de uma vez só, no único dia, todo mundo, fui no médico, me contou uma coisa, fui no outro, sabe aquele dia, assim, horrorendo? Foi esse dia aí que Então, você era uma mulher infértil. Pela luz da medicina, sua chance de engravidar era baixíssima. Na verdade, eu cheguei a procurar, eu fui pra fora, fui em Vitória, fui em São Paulo, eu cheguei em 16 especialistas para poder entender e eles disseram que talvez não tinha que ser feito mesmo, que talvez nem com FIV eu conseguiria engravidar, por causa da baixa reserva eu não conseguiria muitos óvulos. E aí, como eu sou nutricionista e eu... Sempre de pequena eu tive um pai muito bravo e eu nunca ouvi não. Então, não vai fazer tal coisa, não vai... Não. Como
que não vou engravidar, né? Porque a gente cresce de menina pensando o seguinte, que a gente vai estudar, a gente vai casar, a gente vai engravidar. Sim. Então, assim, como é que agora na minha vez estava dando errado, entendeu? E aí... Respira. Vamos respirar. Você tá emocionada e tá emocionando a gente também. E aí, por fim, eu dei uma abandonada na medicina, para ser bem honesta. Parei de ir em médico e comecei a estudar. E tudo que eu estudava, eu colocava em prática em mim. Estudava e colocava em prática em mim. E olha que coisa, né? Porque nesse período que eu descobri esse diagnóstico, eu nem estava dentro de um relacionamento, pensa. Então, eu tinha até na minha cabeça, como é que alguém vai me querer na menopausa, aos 29 anos? E por coincidência, nesse meio desse tumulto todo, eu conheço meu marido desde a adolescência. Só que aí ele me deu uma cantada no Instagram no meio desse tumulto todo. As notícias boas. E aí? Aí, não, mas na verdade não foi nem que ele sabia desse diagnóstico, não. Ele foi saber depois. E de 2019, fui me cuidando. Mas assim, a menstruação foi voltando. Mas depois que eu comecei a namorar o meu marido, eu até brinco com ele que Deus queria mesmo que ele fosse meu marido. 6 meses depois, eu engravidei. 8 meses com meu marido, eu engravidei naturalmente do meu marido. 6 meses depois da minha menstruação passar a ser regular todo mês, que me disseram que eu jamais conseguiria isso, sabe? E aí eu engravidei naturalmente do meu pequenininho. Mas eu cheguei mesmo assim, a sentir os calorões da menopausa. Hoje eu trabalho até com menopausa também, mas eu senti mesmo os calorões da menopausa, cheguei a ter que fazer dessidometria óssea, né, porque os hormônios estavam muito alterados. E esses hormônios regularizaram e eu passei a ter menstruação e ovular novamente todo mês. E como você conseguiu isso? Agora vem o X da questão. Vamos lá. E aí, no meu Instagram eu falo muito sobre isso, né? Bem, você falou que começou a estudar. E tudo que você estudava, você aplicava em si mesma. E aí, o que a gente... O que você concluiu desses estudos? Que a gente nasceu para gerar. A mulher foi feita para gerar. Se ela não tá conseguindo engravidar, é porque alguma coisa não tá funcionando, sabe? Uhum. E o que não tava funcionando? Porque quando a gente pensa em engravidar, a gente pensa logo só nos ovários, na trompa e no útero. A gente pensa sempre na estrutura anatômica. Mas para a estrutura anatômica funcionar, eu tenho toda um arquétipo por trás disso. Eu preciso de hormônio, eu preciso de neurotransmissor, eu preciso de minerais, eu preciso de vitaminas, eu preciso de tudo isso para poder fazer com que as reações metabólicas, hormonais, né, funcionem para que a estrutura anatômica funcione. E aí o que eu comecei a entender? Eu comecei a entender que, primeiro, por mais que eu fosse nutricionista e achava que comia saudável, eu só pensava nas calorias, que é o que a maior parte das pessoas acabam fazendo, e esquecia realmente do que era necessário para nutrir o meu corpo. E eu passei a desinflamar o meu corpo, eu passei realmente a preparar o meu corpo. Então eu sempre falo que para a gente engravidar, a gente precisa de 3 etapas. A gente precisa preparar o nosso corpo, a gente precisa nutrir o nosso corpo e a gente precisa plantar da maneira certa. Por quê? Porque qualquer agricultor, gente, por mais que ele não tenha nível nenhum de escolaridade, ele não vai plantar uma semente no solo que ele não cuidou dele antes, não nutriu aquele solo antes, não colocou água de qualidade. E nós, seres humanos, a gente quer fazer neném assim. E a gente depois se pergunta por que a gente tem tantos bebês nascendo com problemas, né, com várias questões. Por quê? Porque a gente não está preparado para receber esse bebezinho. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a preparar o meu corpo. O que é esse preparar? Eu comecei a diminuir o nível de toxina que eu colocava para dentro. Porque esse batom lindo que você usa, essa maquiagem linda, nossa, que você tá uma gata hoje. Isso aí, tá cheio de chumbo, tá cheio de parabeno, tá cheio de silicone. E tudo que a gente passa na pele, a nossa pele é um órgão. Se a gente passa uma pomada e cura o machucado, na hora de passar qualquer outra coisa, a nossa pele absorve. Então nós, mulheres, nós somos... É até esquisito falar isso, pode soar estranho para algumas pessoas que estão nos assistindo, mas nós, mulheres, nós somos hoje seres altamente tóxicos. Porque a gente pinta o cabelo, tem gente que pinta o cabelo, aí faz, alisa o cabelo, e aí tem gente que passa creme para não ser... Hoje a indústria da estética tem 1 milhão de coisas. E faz maquiagem, que tem chumbo, que tem isso, que tem toxinas, que tem... E aí tudo isso, a nossa água não é uma água de qualidade mais, né? O ser humano é o único ser da face da Terra que ele... pega a água, limpa ela, bebe, mas ele faz xixi e cocô, limpa a casa e joga tudo naquela mesma água. Depois ele pega aquela água de novo, limpa, bebe.
Sabe? Então, assim, o que a gente tá comendo? E eu comecei a entender que não era só o que eu tava comendo, era o que eu tava passando no meu corpo, era o que eu tava pensando. Porque os nossos pensamentos inflamam a gente, até os nossos pensamentos. Porque o pensar, sabe? E às vezes a gente recebe notícias que acaba com a nossa questão emocional, a forma como a gente lida com as coisas vai também ajudar na produção dos hormônios de maneira adequada. Porque quando a gente fala em engravidar, a gente não começa a engravidar no ovário, gente. Os primeiros hormônios que vão fazer com que o nosso corpo funcione para que a gente ovule e engravide é produzido aqui, na hipófise e hipotálamo. Aí eu tenho a produção de LH e FSH para eles irem lá no ovário e agir para que tenha a ovulação e a produção de estradiol. Então, se eu sou uma mulher extremamente estressada, eu era uma mulher que trabalhava 14 horas por dia, você já me conhece de outros carnavais. É verdade. Eu acabava de trabalhar, fazia lives à noite, porque eu trabalho com internet. E, tipo, eu dormia 11 da manhã, eu acordava 5 eu dormia 11 da noite, eu acordava 5 pra malhar, sabe? E passava o dia e bebia muito café ao longo do dia pra manter tudo aquilo, sabe? E é isso que as mulheres têm feito. As mulheres são altamente estressadas, a gente passa 1 milhão de coisas, a gente não tem tempo mais pra fazer comida, a gente come qualquer coisa na rua. E aí, com isso, que matéria-prima que eu vou ter para ter o hormônio funcionando? Por que as nossas avós engravidavam até os 50 anos? Por quê? Por que não se ouvia falar de endometriose? Pergunta pra sua avó. Não tinha endometriose, mioma, ovário policístico. Não. Nada disso. Não existia. Por quê? Porque essas doenças são doenças inflamatórias de um corpo que está poluído. E quando a gente começa a despoluir esse corpo, desinflamar esse corpo... leva tempo esse processo? Leva tempo. Muita gente me pergunta isso, né? Quanto tempo demorou? O meu processo foi mais ou menos ali de 1 ano, né? 1 ano e 6 meses, assim, realmente de entrar de cabeça no processo. Mas até, gente, o que eu sempre falo, eu lutava para sair da menopausa, porque eu nem tinha um relacionamento para engravidar, então, primeiro eu tinha que lutar para sair da menopausa, sabe? Que era o que eu fazia na época. Mas, o quanto tempo demora para uma mulher desinflamar? Depende do nível que ela tá, né? Do que ela usa de coisas no corpo, do que ela come, se ela tá com excesso de peso ou não, porque quanto mais a gente tem gordura no nosso corpo, mais a gordura por si só ela já gera inflamação. Mas a grande questão é que tudo isso que a gente passa, que a gente come, que o nosso corpo não utiliza, tipo o chumbo da maquiagem, a gente fala que isso é xenoestrógeno. A gente não sabe utilizar isso. O que acontece? Essas coisiquinhas que a gente passa e que a gente bebe, elas têm uma afinidade muito grande por gordura. Então, se eu tenho um tecido adiposo muito grande, eu sou aquela pessoa que eu armazeno ainda mais toxina no meu corpo. Entende? Então, isso vai depender de como tá esse metabolismo. Mas para vocês terem uma noção, normalmente a gente pede que a mulher se prepare para engravidar com pelo menos uns 3 meses, 6 meses de antecedência. Mas o que você fez? Você parou de lavar a cabeça com shampoo? Eu vou te falar o que eu fiz. Então vamos lá. Porque aí, você falou, igual, terminando a linha de raciocínio com relação ao tempo que isso vai demorar, porque, não sei se vocês sabem, mas um ciclo de produção de óvulo e de espermatozoide, ele demora 3 meses. Então, esse óvulo que eu estou liberando na minha ovulação hoje, esse óvulo que você está aí na sua casa, liberando na sua ovulação hoje, ele começou a ser produzido há 3 meses atrás. Então, 3 meses que eu já mude meu estilo de vida, minha alimentação, né, as toxinas, eu já tenho uma resposta melhor para aquele óvulo. 6 meses, melhor ainda. 8 meses, e assim vai, né? Melhor ainda. Mas o que eu fiz, né, na prática? Passei a comer comida de verdade. Porque tem muita coisa que a gente vê que é sem glúten, sem nada, né? É diet light, sem glúten, lactose, e é tudo industrializado. E a gente é o quê? Enganado pela indústria de alimentos, no final das contas. Né? Então você comer comida. Arroz, feijão, legume, verdura, bastante verdura. As pessoas não jantam, a gente tem que jantar, a gente tem que comer legume e verdura, a gente tem que comer de 2 a 3 opções de vegetais, de legumes no almoço, na janta, comer de 3 a 5 porções de frutas ao dia. E eu comecei a trabalhar também, além da nutrição, com a medicina chinesa. De 3 a 5 porções de frutas, é isso que você está falando? De 3 a 5 porções de frutas, pelo menos de 5 a 6 variedades diferentes de legumes ao longo do dia. As pessoas precisam cozinhar com azeite, as pessoas precisam usar tempero da horta, da avó, salsinha, cebolinha, coentro, né? Que esses temperos, por exemplo, o coentro ajuda a diminuir o seu chumbo da maquiagem. Ele faz detox de metal, por exemplo. Então é bem importante a gente utilizar alimentos que fazem isso. Brócolis, couve-flor, né? O repolho, que são alimentos sulfurados que a gente fala, são ricos em enxofres.
eles ajudam a fazer detox, eles melhoram a glutationa, que é a enzima que faz detox no nosso fígado. Então, eu comecei a pegar e colocar em prática aquilo que eu já entendia da nutrição, mas para isso, sabe? Então, comecei a criar estratégias nutricionais para que o meu corpo limpasse isso. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso melhorando o intestino. Eu preciso de um intestino bom para fazer detox. Porque aonde que vai tudo que eu começo a limpar? Fezes. Exatamente. Eu preciso de um fígado bom. Porque o fígado é o responsável por converter aquilo tudo que tem afinidade por gordura para ter afinidade por água, que a gente fala de composto lipossolúvel com composto hidrossolúvel. Porque só vai sair no xixi e nas fezes aquilo que foi hidrossolúvel. Então, a gente precisa de um fígado bom. E aí eu comecei a usar suplementação que melhorasse o meu detox para fígado, suplementação que melhorasse o meu intestino. Essa suplementação o quê? Vitaminas? Vitaminas. Aí vai depender do que tá, por exemplo, né, do que tá naqueles exames, né? E aí, por exemplo, cada patologia, a gente tem fitoterapia, né, ervas, né, para ela, ou suplementos para ela. Por exemplo, no meu caso, eu também tenho endometriose. Então, assim, a gente tem suplementos mais específicos para endometriose, como resveratrol, a quercetina, né? O chá verde, que é bem interessante. Então, eu comecei a associar aquilo que fazia bem para mim. Dentro da minha consulta, por exemplo, eu associo aquilo que vai fazer bem de acordo com aquele diagnóstico, aquele histórico daquela clínica, daquela paciente, entendeu? Um outro ponto também, eu tinha muita cólica. E as mulheres têm muita cólica e acham que é normal. E ter cólica não é normal. Nossa, eu tinha muita. Meu Deus. Eu vomitava de dor dentro do ônibus. Ter cólica é normal. Cólica, eu achava que era normal. Não. E muitos profissionais falam, né, que cólica é normal, né? A gente vê ainda muitos profissionais da área da ginecologia falando. E não é. Cólica é predominância estrogênica. Cólica é corpo inflamado. Cólica significa que o estrogênio que você usou para ovular, né, para espessar o seu endométrio, ele precisa ser mandado embora, ele está sendo reabsorvido no seu intestino. Então, eu preciso de um intestino que tenha bactérias boas para absorver as coisas boas e mandar o que a gente não precisa embora. Então, assim, eu comecei a fazer isso comigo. Comecei a trocar os meus produtos? Comecei. E as pessoas acham que é muito mais caro. Gente, meu shampoo, presta atenção, hein? Meu shampoo, ele tem 1 litro. 1 litro de shampoo custa R$23,90, tá? E ele não tem parabeno, não tem silicone, não tem petrolato, não tem nada. Não tem, é um shampoo que os ingredientes são naturais. Eu passei a fazer isso com o quê? Com o meu protetor solar, com a minha base. E são mais caros? Não são mais caros. Não são mais caros. Hoje, para as minhas pacientes e para as minhas alunas, que hoje eu tenho um programa, um programa que eu ajudo casais a engravidar, né? Porque eu trabalho muito com a internet. E aí, no meu programa, por exemplo, eu dou isso muito esmiuçado. Qual os tipos de marca de shampoo, que eu já usei vários, então eu sei. Qual os tipos de marca de sabonete que a gente encontra no mercado. E como que você lê esses rótulos pra gente ter produtos melhores. E ainda ouço que isso é uma bobeira. E eu vou te ser bem honesta. O que a gente precisa fazer para que, de fato, a gente engravide? Né? A mulher que está com dificuldade. Ela precisa de ter os hormônios no lugar. Ela precisa de ter o corpo funcionando. Se eu tô cheia de coisa aqui dentro, tá se ligando onde não deveria, onde o hormônio deveria se ligar. Então eu preciso trocar. Adianta ficar fazendo detox, tomando um monte de suplementação para detox, se eu continuo enfiando um monte de coisa para dentro de mim? Não adianta. Eu preciso diminuir também o que eu passo, o que eu como, porque várias coisas que a gente come também tem vários aditivos, tem vários corantes. Essas coisas não são metabolizadas, elas ficam aqui. Viram lixo dentro porque do Deus, organismo. aqui, quem fez Deus, você acredita em Deus? Muito. Acredita em Deus? Sim. Papai do céu fez a gente. Papai do céu fez a árvore que dá pizza? Não. Fez a árvore que dá chocolate? Não. Então não é pra gente comer isso todo dia, gente. Vamos ser bem honestos. É isso. Não é pra gente comer isso todo dia. Ele fez a árvore que dá o quê? Cenoura, fruta, chuchu, arroz, feijão, fez a vaquinha, fez batata. Batata. É isso que é pra gente comer. Uhum. Aí aí a gente entra muito mais. Por que as pessoas estão adoecendo de maneira geral? Porque o corpo não está usando matéria-prima. Pega um carro. Alguém vai colocar uma gasolina que não é de qualidade? Não. Não. Aí o cara vai lá e faz o seguinte, os homens, né, fazem o seguinte. O que eles fazem? Eles têm um carro lindo, né? Aí bota a gasolina aditivada, mas neles eles botam a gasolina errada. Aí quer que funciona. Aí quer que tenha espermatozoide, porque a gente tem cada vez mais, a gente fala muito das mulheres, mas eu tenho cada vez mais pegado homens que não tem espermatozoide para engravidar a mulher. Por quê? Porque a matéria-prima que tá colocando tá errada. O cara bebe todo final de semana, o cara fuma, né? A adolescência usou droga, maconha, cocaína, né? Come mal, bebe café o dia inteiro,
O cara vive à base de pão, arroz, feijão, que atendo diariamente isso no consultório. E quer ter espermatozoide? Não vai ter. Como que vai ter? Não vai ter. Então, por que os nossos avós tinham tantos filhos? Essa geração não vai ter. Essa geração não vai ter como ter, Regina, vários filhos. E se a gente não se cuidar, a forma como a gente engravida garante que nós teremos netos ou não. Porque, principalmente se você que está na sua casa engravida de menina, os ovários da sua menina, a reserva ovariana da menina é feito dentro da barriga da mãe na gestação. Sim. Se a mãe não é nutrida, como é que ela vai formar ovário? Como que ela forma testículo desse menino dentro da barriga dela? E aí, a gente descobre, aos 29 anos, que essa mulher não pode engravidar. Regina, infelizmente... Ai, peraí. Isso tá muito bom, isso tá bom demais. Mas esse é um processo que você tá levando para outras pessoas, Ana Paula? Hoje eu só trabalho com isso. Hoje a minha missão de vida como profissional é ajudar casais a engravidar, independente do diagnóstico deles. E eu tenho muito filho no mundo, tá? Porque eu falo que 0,1% das crianças deles teve a minha ajuda, né? Não foi eu que fiz, porque eu falo que não dá pra fazer tudo. Tem uma parte que eu não consigo fazer, sabe? Eu até te ensino a fazer, mas eu não consigo. Agora, o restante, a gente trabalha pra que realmente esse bebê venha. Que bom, que bom. Querida, mesmo. fala uma coisa pra gente. Aonde que as pessoas que estão te assistindo podem te encontrar, podem marcar uma consulta? O que elas fazem? Olha, eu tô vendo esse programa tá bom demais, eu tô com problema, minha irmã, minha sobrinha, minha vizinha. Vocês podem me procurar na internet. Eu tenho um Instagram, né, onde eu sou bem ativa. Ana Paula Gava Nutri. Vem aqui, tá aqui na telinha Ana Paula Gava Nutri. E aí por lá vocês podem gritar no direct, aí por lá a gente consegue te guiar se você vai para uma consulta, se você vai para o meu programa. Porque hoje a gente tem um programa muito ativo, onde funciona realmente isso que eu falei. O preparar, o nutrir e o plantar. Porque o plantar também é muito importante, porque as mulheres não sabem o dia que elas ovulam. Então uma das coisas que eu ensino muito, que eu ensino diariamente qual é o dia que você ovula? Como que a gente melhora esse ciclo menstrual como um todo, né? Porque a gente precisa saber o dia que a gente ovula porque as pessoas acham que vai engravidar namorando qualquer dia do mês. Só com adolescente que isso acontece, né, gente? Porque tá com os hormônios da flor da pele. Mas fora isso, não. Então a gente precisa realmente namorar no dia certo também pra coisa funcionar. Então é só vocês fazerem isso. Ana Paula Gava, Nutri, que vocês vão me achar lá no Instagram. Então, só para finalizar, essa alimentação desintoxicante, vamos colocar desinflamatória. Assim, desinflamatória, ela auxilia também no equilíbrio hormonal, não? Não, ela auxilia também não. Ela é para isso. Ela é para equilibrar toda a função das nossas células, dos nossos hormônios, dos nossos neurotransmissores, porque até a parte emocional vai melhorar. Então, assim, é para ter um corpo no lugar. E uma coisa que mostra muito que a mulher tem um corpo no lugar é ela ter o ciclo menstrual bonitinho. A menstruação vem todo mês no mesmo dia, ela começa sangue vivo, ela não tem cólica, é uma menstruação que é só sangue vivo, ela não atrasa, não tem borra de café, não tem coágulo. Então, só da mulher identificar que ela tem borra de café, coágulo, várias questões assim, né, tem cólica, ela já sabe que ela não tem o ciclo menstrual fértil, que esses hormônios estão desregulados. Então, a gente precisa ter um ciclo menstrual bonito. Então, vai realmente fazer o corpo funcionar como um todo. E melhorar a qualidade desses óvulos e desses espermatozoides, né? Pra poder realmente a gente ter um bebê, um embriãozinho bonitinho. Gostou? A gente amou! A gente amou tanto que a gente pede pra você, curte esse programa, vai lá, se inscreve no canal e compartilha. De repente, você conhece uma pessoa que precisa dessas informações. E a gente tá aqui pra isso. O Entre Elas tem que ser útil. Útil a você e principalmente, que a gente sempre fala aqui, para uma sociedade melhor e mais saudável. Ana Paula, muito obrigada, querida. Você ajudou muita gente. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Estou sempre à disposição, tá bom? Até o próximo Entre Elas.